surgiu o tema digno de adoração? O tema surgiu numa altura que eu meditava na Palavra de Deus. E fiquei maravilhado com a sucessão de factos narrados. Quer em Apocalipse 4, quer em Apocalipse 5. Da adoração que havia no céu. E surgiu uma dúvida no meu coração. Mas qual era... Porquê que os anjos... Porque as miríades de anjos e miríades de anjos adoravam a Deus daquela forma. E os 24 anciãos, porque é que os 24 anciãos, porque é que os 4 seres viventes e as miríades e miríades de anjos adoravam a Deus nos céus de uma forma tão gloriosa, tão cheia de gozo inefável. Aí surgiu essa dúvida no meu coração. Quando surge essa dúvida no meu coração, Deus decidiu vir até mim com essa visão e esclarecer-me acerca dessa dúvida que pairava no meu coração. Então, tudo começa com uma pergunta do profeta messiânico, capítulo 6 de Isaías. Quando depois daquela visão impactante que Isaías teve, Deus lhe pergunta: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E o profeta messiânico respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isto é, Deus levou-me a um nível, nessa visão, à dimensão do Espírito. Então, aí o Senhor, Deus começa a falar comigo. E começa a ver a visão, essa mesma pergunta está a ser feita nos céus. Eu fico maravilhado, procurando entender a sucessão de factos, aliás, o desenrolar destes factos que eu estava a ver, impactantes, extraordinários, maravilhosos, e deparo-me com aquela visão, com a pergunta que é feita também nos céus. E houve um grande silêncio nos céus. E então eu vi que aquela pergunta foi feita nos céus. Daí surge o tema digno de adoração. Deus teve a urgência de me esclarecer acerca da dúvida que estava no meu coração. Porque eu dizia assim, qual era a motivação? Porque é que eles adoravam daquela forma tão extraordinária? Era uma adoração transbordante, abundante, extravagante, cheia de gozo inefável. Isto é, de uma alegria extraordinária, transbordante. Qual o impacto que a visão teve em mim? O impacto que a visão teve em mim mudou radicalmente a minha maneira e a minha perspectiva de ver a adoração nos céus. E também aqui na terra. Porque depois nós estamos em contacto com aquela visão extraordinária que era tão real, a natureza tão real. Deus tinha o objetivo em trazer até mim essa visão. Era impactar a minha vida, era impactar o meu coração, para perceber qual era a centralidade, qual era a motivação, a razão, a gênese da adoração nos céus. Uma adoração genuína, autêntica, real. A visão que eu tive foi há muitos anos atrás. Sim, foi há muitos anos atrás. Porquê é que eu só estou a partilhar agora? Estou a partilhar agora porque Deus voltou a trazer. Estou a partilhar agora porque Deus voltou a trazer essa mesma visão até a mim com um impacto muito maior. E a razão de Deus ter trazido essa visão até mim é para que eu possa partilhá-la. Essa pergunta é boa. Qual a existência? Qual o objetivo da existência do canal? O canal surgiu no meu coração com o objetivo de ser um canal em que proclamasse o Evangelho. Se vocês virem os vídeos do início,
Até agora houve um crescimento, há uma maior qualidade nas publicações que eu faço. Eu vejo isso um crescimento. Em termos de impacto, eu creio que Deus dará graça para eu melhorar muitas coisas, para que dessa forma possa impactar mais vidas, possa ser um canal missionário a sério. No meu coração tinha proposto ser também um canal de televisão em que abordava muitos temas, mas principalmente com o objetivo de sempre edificar as vidas, sempre de impactar as vidas com o Evangelho. Quiçá Deus, no futuro breve, Ele me possa conceder isso. Conclusão, o que é que eu tenho a dizer a todos os que ouvirem esta mensagem? O que é que eu tenho a dizer a todos os que ouvirem esta mensagem? O objetivo é impactar vidas. É para que... é um desafio que Deus lançou, e é um desafio que Deus está a lançar a todos nós, de sermos verdadeiros adoradores. Jesus disse que os verdadeiros adoradores vem a hora, e a hora vem, em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Eu creio que esse é o maior desafio que cada crente filho de Deus enfrenta nos dias de hoje. É ser o templo, é ser a casa, a habitação de Deus, é ser o templo da glória de Deus, é ser habitáculo de Deus, é ser residência de Deus, a casa de Deus, onde Deus habita, e é ter uma consciência do sacrifício vivo, autêntico e real que Jesus fez por nós. O objetivo principal aquilo que eu quero que chegue às pessoas é que a vida com Cristo é tão real, tão maravilhosa, e tudo depende da sede de cada um. Se nós tivermos sede, se a nossa vida for pautada por sede, aliás, a vida de um filho de Deus, a vida de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro filho de Deus, ela pauta-se por sede de oração, sede de estar com os outros, sede de partilhar com os outros o Evangelho, de partilhar testemunhos. A sua vida é como uma Bíblia aberta, em que Ele é o sal e Ele é a luz. Esse é o objetivo do canal, é o objetivo que eu pretendo diante de Deus atingir, é que seja que crie um impacto profundo nas pessoas, que as pessoas sejam impactadas pela glória do céu, que a glória do céu deixa impacto na vida das pessoas, que haja revelação, que haja entendimento da palavra de Deus, que haja uma intimidade profunda. Por isso a imagem que vocês estão a ver ao fundo, aquela imagem do pai e o filho, ou o filho com a mão dada ao pai, é um sonho que Deus também me revelou. Vocês veem como pano de fundo, como background. Essa imagem, esse sonho impactou a minha vida também. Ao longo destes anos tenho tido esse privilégio de Deus aos poucos edificando a minha vida, mas de uma forma sempre impactante. Porque creio que quando Deus nos marca de uma forma impactante, quando nós recebemos um Evangelho de impacto, um Evangelho de poder, eu creio que a nossa vida nunca, jamais seremos os mesmos. Creio que Deus Ele nos edifica numa rocha sólida. Ele cria sólidos fundamentos para que nós sejamos bem arraigados, bem fundamentados, para que possamos perceber qual é a altura, a profundidade, a largura e o comprimento, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O objetivo principal é nós convivermos com o nosso Criador e convivemos com o nosso Autor da nossa vida, com o nosso Senhor, o nosso Redentor. Qual o principal objetivo? O que é que eu pretendo atingir com esta visão toda que Deus me deu? O que é que eu vou fazer com a visão? Esta pergunta é boa. O que é que eu vou fazer com toda esta visão que Deus me deu? É pedir às pessoas que deixem o seu like, é pedir às pessoas que me ajudem-me o canal a ter pernas para prosseguir.
para caminhar. Ajudem-me a partilhar nas redes sociais. Subscreva o canal. Partilhe esta visão. Partilhe este tema que eu vou trazer até si de uma forma bastante vasta, de uma forma bastante completa. Quero trazer um conteúdo bastante completo, um conteúdo que possa impactar as vidas, para que as pessoas vejam a realidade dos factos. E a centralidade desta visão, porque é que os anjos adoram voluntário, os exércitos celestiais, quer os anjos, quer os 24 anciãos, quer os 4 seres viventes, adoram a Deus, é por causa do sacrifício que Ele fez. É o tema central desta mensagem. A centralidade desta mensagem ou desta visão é revelar às pessoas que até os anjos ficaram maravilhados com aquele ato de Jesus, com aquele ato de entrega, com aquela decisão de vir e morrer por nós, ao derramar o seu sangue, de nos vir resgatar. Ele deu a sua vida. Por isso Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E o objetivo é que cada um de nós tenha essa mesma atitude de ser uma testemunha ocular da sua morte e ressurreição. Por isso eu estava a dizer que Deus impacta a nossa vida para isso. É para sermos testemunhas oculares. A vida que está em nós, da parte de Deus, não visa só beneficiar-nos o indivíduo, beneficiar o indivíduo. Deus pretende com isso que a nossa vida seja uma testemunha, uma Bíblia aberta para aqueles que não podem ler a Bíblia, e com esse testemunho impactares o mundo com um amor extraordinário, com uma compaixão extraordinária, com uma mensagem que impacta o mundo, que ressuscita os mortos, que dá vista aos cegos, que cura os leprosos e que transforma vidas. O mais importante de tudo é que as vidas sejam transformadas, que as vidas sejam resgatadas de uma perdição eterna em que elas estão inseridas, envolvidas, subjugadas a uma escravidão eterna, debaixo da palavra de Deus diz que estão debaixo de um jugo de morte e de pecado, de sofrimento. Sem Cristo não há vida. Por isso a humanidade busca preencher essa ausência de Deus, essa ausência de vida interior, dessa vida espiritual. A humanidade pretende preencher com bens materiais, com tudo o que é superficial, e nunca alcança. O vazio aumenta cada vez mais de uma forma avassaladora. E esse é o testemunho que eu tenho para trazer até vós. Deus transforma as nossas vidas. Deus muda os nossos corações. Deus muda até a nossa própria linguagem. Quando recebemos a vida de Deus, quando a vida de Deus vem habitar em nós, ela impacta a nossa vida. E eu creio que estas visões, estes sonhos que Deus tem-me dado, têm impactado a minha vida, têm alicerçado, fundamentado a minha vida de tal forma para que nos momentos difíceis haja uma convicção profunda e não perdemos a nossa identidade. Somos dele e ele é nosso. Por isso eu dou glória a Deus, dou graças a Deus por tantas vezes, momentos difíceis, ele ter impactado. Foi nos momentos mais difíceis da minha vida que Deus trouxe visões e sonhos e palavra impactante. Para quê? Para nos firmar. Porque Ele é um Deus que se revela. Eu tenho uma máxima, e pauto-me por máximas. Uma delas é que, primeiro, Deus, o novo nascimento, Ele criou em nós, fez brotar em nós uma vida de sede eterna. Tenho um livro que eu pretendia escrever, escrito no meu blog, que eu pretendia fazer livro, fala sobre isso. Uma sede de vida eterna. Momentos extraordinários que eu tive com Deus. O outro que eu pretendia escrever chama-se A Sarça Ardente. Como está a sarça no nosso coração? Como está a nossa fome em relação a Deus? Tantas perguntas podem fazer aqui. Então essa vida, quando nós temos essa consciência de vida, quando nós realmente nascemos de novo, a nossa vida, nós temos sede de orar, nós temos sede de buscar a Deus. Não importa as circunstâncias que estamos a passar, a nossa inclinação e clamor é para Deus. Aliás, Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que a única inclinação que eu creio, que acredito, como o apóstolo Paulo dizia, eu vou às vezes um bocado na contramão da doutrina em si, em geral, que é pregada. Porquê? Porque quando tu tens uma experiência vivida com Deus, ela deixa de ser letra que mata. Ela deixa de ser letra no papel, ela passa a ser uma realidade
dentro de ti e tu enxergas factos e coisas que os outros mais ninguém enxerga. Por isso o apóstolo Paulo diz aquilo que é espiritual, discerne todas as coisas e ninguém é discernido. As coisas que o olho não viu, nem o coração do homem subiu, nem o ouvido ouviu, nem o coração do homem subiu, são as coisas que Deus guardou para aqueles que o amam. Eu costumo dizer uma máxima que a revelação de Deus a nós, a todos nós, tem a ver com a intensidade de sede que tu tens. Qual foi o impacto quando tu rendeste a tua vida? Que impacto é que teve a palavra? Então esse impacto é que vai nos fazer locomover, vai fazer caminhar em direção a Jesus, em direção ao alvo desta soberana vocação. Deus vocacionou-nos para este alvo. O alvo qual é? É a vida eterna, a coroa eterna. Mas eu às vezes tenho uma visão de como que um caminho em que as montanhas estão bem distantes e aquela minha jornada até chegar ao objetivo, ao alvo. E eu às vezes olho nas circunstâncias e vejo, não, eu tenho que continuar. Muitas pessoas desistem, muitas pessoas caem ao lado, mas eu tenho que continuar. A nossa caminhada, a nossa jornada é individual. Ninguém pode experimentar esta vivência com o Espírito Santo. Ninguém pode experimentar esta intimidade com Jesus e com o Pai no lugar de outro. Cada um tem que ter a sua vivência com Deus. Por isso é que o João diz que o apóstolo a quem Jesus amava, ele estava encostado no regaço de Jesus. É um testemunho ocular próprio dele, um testemunho dele de como Jesus o amava. Eu não sei, os outros ele dizia assim, como vocês veem, como Deus os ama, não sei, mas eu sei que Ele me ama muito, Ele ama muito a mim, mais que todos. E é assim que nós temos que nos ver. E então Deus pretende com essa vida alcançar outras vidas. Por nossa vida transformada. Por nosso comportamento mudado. A nossa linguagem mudada. Isso leva tempo. É um processo, leva tempo. Porque diz a palavra de Deus que, estando nós mortos no mundo, seremos salvos pela sua vida. Então a salvação vem pela vida de Deus em nós. Quanto mais comunhão, quanto mais intimidade, quanto mais vida, mais há um reflexo profundo e impactante na nossa vida, dessa vida. Então é isso o objetivo principal desta visão, daquilo que Deus tem mostrado nestes últimos tempos, tem impactado a minha vida de uma forma profunda, radical, e fui radicalmente transformado na minha perspectiva, a maneira de ver a adoração no céu e aqui na terra. Então, meus amados, é isso que Deus pretende. A outra máxima que eu tenho é que nós, quando as pessoas perguntam, mas como é que tu sabes que isso é tudo verdade? Porque tudo isto tem acontecido, visões impactantes pela palavra que Deus traz a mim. Deus fala muito pela palavra. Deus fala muito pela palavra. E estas visões que eu tive estavam todas estruturadas na palavra. Caminhando eu, andando eu, pesquisando eu, viajando eu por essas veredas eternais da palavra de Deus, Deus trouxe esta visão incrível, impactante, extraordinária. Por isso é que eu creio que este testemunho também é muito poderoso por causa disso. E Deus tem feito coisas extraordinárias na minha vida. Momentos muito difíceis Deus tem impactado a minha vida. E então é assim. Por isso é que eu trago até a todos vós este testemunho destes factos extraordinários que Deus fez e tem feito, e desta visão muito específica que impactou muito o meu coração, e há um desejo ardente de adorar como eles adoram. Há um entendimento diferente que eu tenho agora de porque que os anjos e os exércitos celestiais adoram Deus. Foi por causa do sacrifício, foi por causa de Ele se ter dado, porque não havia ninguém. Não havia ninguém com esse estatuto de santo puro, de imaculado, porque o cabeça federal dos anjos, Lúcifer, tinha caído e o homem tinha caído. Então era necessário repor ordem nos céus e também em toda a sua criação. Era necessário a justiça de Deus ser novamente estabelecida, é necessário a justiça de Deus ser cumprida nos céus e também na criação no homem tinha caído. Não havia quem Deus pudesse representar a sua autoridade. Ele não podia delegar no homem que ele tinha caído, nem podia delegar nos anjos. Nenhum dos anjos poderia ser enviado ou podia ter a incumbência dessa
tarefa de vir salvar. Tinha de ser alguém com um estatuto de irrepreensível, que nunca tinha pecado, que nunca tinha falhado. Então, quando essa pergunta é feita nos céus, eu fiquei estarrecido quando houve um silêncio absoluto nos céus. E os céus, lugar de alegria, de festejo, naquele momento não havia, tudo em silêncio. Estava um silêncio profundo, havia um silêncio profundo nos céus. E ouve-se: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então veio esse silêncio, abateu-se em silêncio nos céus. E depois ouço uma voz profunda, cheia de amor, cheia de convicção, disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus aí leva-me a Hebreus 9 e 10, principalmente 10, e depois Apocalipse 4 e 5. E eu comecei a ver, percebi que a adoração, a razão de a adoração ser voluntária nos céus, de uma forma abundante, transbordante, extravagante e com um gozo inefável, com uma alegria contagiante, com uma alegria transbordante, era porque Jesus se deu como sacrifício. Jesus se doou como sacrifício. Aquele ato nos céus impactou os céus. Os anjos ficaram, eu não posso utilizar a palavra delírio, mas deliraram de alegria. Eles ficaram delirados de alegria. Foi uma alegria tão transbordante. É algo de extraordinário. O próprio Jesus vir, ele doar-se, ele dar-se, entregar-se ao Pai, nas mãos do Pai, para vir e ser o Redentor, Yeshua Yamashiach, o Salvador ungido, Jesus Cristo, o Salvador ungido, o Messias. Então é este testemunho que eu trago até si, e que eu peço que encarecidamente dê o seu like, compartilhe com outros, faça crescer o canal, para que eu tenha pernas para andar, para que ele seja um canal missionário e que possa impactar mais vidas, mais pessoas possam ser ganhas para Cristo e o Evangelho possa ser proclamado com impacto profundo, com autoridade e poder, no nome de Jesus. Não se esqueça, deixa aqui o link na descrição, em baixo, subscreva o canal, partilhe com o máximo possível de pessoas que você tiver através das redes sociais. Partilhe, se impactou o seu coração, partilhe. Partilhe todo o trabalho que eu estou a ter acerca de adoração. Partilhe o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Creio que vai chegar até aí. Partilhe, que eu estou a fazer um trabalho amplo para que todos fiquem elucidados e estejam em contacto com esta visão gloriosa, impactante, que mudou a minha perspectiva e a minha maneira de ver a adoração para sempre, nos céus da minha vida, nos céus e na terra. Por isso, amados, que Deus abençoe aqui abundantemente, Deus os abençoe, e este é o testemunho de como tudo começou. Partilhe com os outros. Vamos impactar vidas. Vamos ganhar pessoas para Cristo. Porque a seara, os campos estão brancos, mas os ceifeiros são poucos. Então, se cada um de nós se disponibilizar para fazer isso, o Evangelho irá progredir de uma forma extraordinária, impactante, e nós iremos ganhar terreno às trevas, iremos impactar o nosso mundo com a autenticidade que há em nós, de um Cristo ressurreto dentre os mortos, de um Cristo autêntico, que não ficou na tumba, que não ficou lá crucificado, que não ficou no túmulo, que ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e vive para sempre. E agora vive em nós. Só uma pessoa viva pode transformar vidas. Então, a outra máxima que eu tenho, quando as pessoas perguntam como é que isso tudo é real, é por essas experiências. O segundo aspecto que eu quero aqui deixar também, bem frisado, é que eu costumo dizer uma máxima. Como é que tu sabes isso? Eu digo, como é que tens tanta convicção nesse caminho? Como é que sabes que não é como os outros todos, como as outras religiões e crenças aí? Eu vou dizer, porque há uma coisa que pauta. É que para o mundo e para as religiões no geral, Ele é Deus. Mas para mim Ele é Deus Pai. Digo toda a honra, glória e adoração e reverência. Ele é Deus. Mas também, de uma forma íntima, Ele é o meu Pai. Ele é o meu papi. Por isso esta imagem aí ao fundo que vocês estão a ver, vou colocá-la todos os dias da minha vida
porque ela impactou também a minha vida. Então eu trouxe de novo essa imagem, porque nós não podemos esquecer aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Jamais nós... Isso são como selos, são como que... é o selo, o penhor que nos marca. Fica realmente raízes bem profundas. Fica bem enraizado no nosso coração. É bem alicerçado. Essas imagens, essas visões, essas palavras que Deus nos dá, essas experiências que nós temos com Deus. E a máxima que eu tenho para dizer às pessoas é: porque para o mundo Ele é Deus, mas para mim é Deus e Pai. Ele é Deus Pai. Ele não é só Deus, alguém que está no trono, que impõe restrições, proibições, limitações e regras, e que está pronto a fulminar qualquer pessoa que se desvie, que peque, transgrida. Não, é um Deus de amor, mas é um Deus de amor com poderosa justiça. De tal forma que Ele matou o seu próprio Filho para que nós possamos ter vida. Portanto, as coisas são muito sérias, mas o segundo aspecto que eu fiz aqui é que eu costumo dizer às pessoas que Ele é um Deus que se manifesta. Ele é um Deus que habita e que se manifesta. Como é que sabes se é verdade? Jesus disse: todo aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e manifestarei Ele. Já na velha aliança Deus se manifestava dessa forma. Mas agora, de uma forma mais impactante, nós vemos aqui que Jesus diz algo extraordinário. Na velha aliança Deus se manifestava. Mas agora há algo de muito diferente nesta nova aliança. É que na velha aliança Deus vinha sobre o indivíduo. Segundo a nova aliança, Deus habita dentro do indivíduo. Há uma consciência maior. Há um poder incomparavelmente maior. E então, Jesus disse: aquele que me ama guarda a minha palavra. Guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E eu o amarei. E viremos para Ele e faremos nele morada. Portanto, eu costumo dizer que temos um Deus que se manifesta, que se faz manifesto. E temos um Deus que habita. Não há hipótese alguma de estarmos enganados. Não há possibilidade alguma de estarmos enganados. E essa é a convicção que fez com que os discípulos, mesmo debaixo da ameaça de morte, pregassem o Evangelho. Era a convicção interior. Eles diziam: não nos podemos calar daquilo que temos visto e ouvido e experimentamos. Tanto é que ele diz que, a Epístola de 1 de João diz que, e nós tocamos no Verbo, comemos com o Verbo estava connosco, nós contemplámos o Verbo, e as nossas mãos tocaram na vida. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Para todos vós saibais que a nossa comunhão é com o Filho, com o Pai, para que vocês também possam ter essa mesma comunhão. Então, é extraordinário aquilo que Deus faz no nosso coração. E o nosso coração clama por eternidade. O meu coração pulsa, clama por eternidade. Por isso a vida de um cristão, de um filho de Deus, ele é pautada por sede. Sede e fome da sua palavra. Sede e fome da revelação de Deus, de quem Ele é Deus, quem é Deus, da sua santidade, do seu amor, da sua justiça, da sua misericórdia e longanimidade. Conhecer Deus. Por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio da meditação, por meio da proclamação do Evangelho, por meio de estar unido com outros, reunido com outros. Ele tem sede de estar. Ele tem sede de significar. Porque Deus colocou em nós, como eu disse, naquele livro que eu tenho no meu blog, no YouTube, Deus colocou em nós uma sede gritante. Ele é a origem dessa sede gritante. Por isso, amado, eu me despeço. Obrigado pela vossa companhia. Não se esqueça de subscrever o canal. Não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like. Não se esqueça de partilhar o máximo possível com pessoas. O link está aqui na descrição. Copie e envie para outras pessoas. Vamos impactar vidas. Vamos proclamar o Evangelho. Eu me despeço. Obrigado pela vossa companhia. E só dessa forma este canal missionário terá pernas para caminhar com a vossa ajuda. Todos juntos nós podemos fazer a obra de uma forma mais impactante. Impactar o mundo com estas boas novas do Evangelho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade no nome de Jesus. Tchau, tchau, bênçãos.